pessoas não param para pensar nisso, né? E normalmente nós olhamos para as pessoas e fazemos um pré-julgamento delas. E olhamos e simplesmente falamos: não foi com a cara dele. Não foi com a cara dele, a gente já decreta, já julga e condena. Diz: não quero um papo com essa pessoa. E às vezes a gente humilha uma pessoa, humilha outras vezes. Isso ocorre muito dentro de casa, com o casal, marido e mulher, ou com a família. Às vezes as pessoas não se valorizam e não se respeitam o tanto que deveriam valorizar e respeitar. Quanto vale uma pessoa? Qual é o valor de um ser humano? Não importa a cor da pele, se é branca ou negra, se é homem ou mulher, se é rico ou pobre, se é brasileiro ou americano ou hispano. Quanto vale um ser humano, uma pessoa? Eu vou responder essa pergunta. Quanto custa? Eu quero comprar, por exemplo, eu quero comprar um terreno no centro de Bridgeport. Quanto que eu pago? É caro, não é? E se eu quiser comprar, por exemplo, um apartamento no centro de Manhattan, quanto que eu pagaria? É muito dinheiro. E se eu quisesse comprar o Empire State, quanto eu pagaria por ele? E se eu quisesse comprar todo aquele espaço da Times Square, tudo aquilo lá, eu quero chegar lá, quero comprar isso aí, quanto que é? Quanto que eu pagaria? Não dá nem para falar, é muito dinheiro. Então agora eu vou te falar quanto vale uma pessoa. Soma os valores dos terrenos dessa cidade, todos os terrenos dessa cidade. Depois soma os valores dos prédios e casas que tem nessa cidade aqui. Depois agrega os valores que tem no estado de Connecticut. Soma toda a riqueza: carro, casas, terrenos, prédios, dólar, ouro, prata, aviões, helicópteros, tudo tem por aí. Soma os valores, é muita coisa. Depois agrega e soma isso toda a riqueza de Nova York, do estado todo de Nova York, especialmente aquele miolo, que é um lugar mais famoso, mais conhecido e mais caro. Acrescenta isso a riqueza dos Estados Unidos, toda a riqueza, é muito dinheiro. Acrescenta isso o dinheiro do Brasil. Acrescenta isso todo o ouro, toda a prata, todo o petróleo que tem no mundo. É muita coisa, não dá para a gente pensar. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Levanta sua cabeça, amigo, olha aqui para mim. Sabe qual é o teu valor? Você que está vendo a gente pela internet, você que está acompanhando a gente pela internet, sabe qual é o seu valor? O seu valor é mais que o mundo inteiro de terrenos, casas, prédios, ouro, prata, petróleo e bens materiais. Quem falou isso que eu estou falando foi Ellen White. E agora, para você não achar que estou exagerando, porque tem gente que fala assim: pastor, será que é tudo isso mesmo? Deixa eu te falar então. Jesus morreu na cruz para salvar o dólar? Ele morreu na cruz para salvar a Times Square? Ele morreu na cruz para salvar o prédio do Empire State? Ele morreu na cruz para salvar os bens materiais desse mundo? Não. Então isso não tem tanto valor quanto a gente acha que tem. Ele morreu para salvar quem? Não diga no plural, diga no singular, na primeira pessoa do singular. Ele morreu para salvar quem? Eu? Então você é importante. Jesus não morreu para salvar os prédios, os carros, as casas, os bens desse mundo. Aliás, ele vai meter fogo em tudo isso. Agora, ele virá buscar uma pessoa. E quem Jesus vai voltar para buscar? Quem? Eu. Porque você tem mais valor que as coisas. Você vale mais que o que você tem. Você vale mais do que o que você ganha. Você vale mais do que você pensa que vale. Ou você acha que Jesus ia morrer por alguém que não vale nada? Ou você acha que teria esse grande conflito entre o bem e o mal por alguém que não vale nada? Amigo, amiga, irmãos, por isso
Jesus veio aqui a primeira vez para pagar o resgate. E qual era o valor do resgate? É aí que está. O valor do resgate é o valor da vida de Jesus. Quanto vale a vida de Jesus? E quanto vale o sangue derramado por Ele? Quanto vale Jesus? Qual é o valor de Deus? Deus é todo poderoso, é onipotente, Deus é tudo. E foi Ele que veio aqui morrer por você e por mim. E a morte dele foi um preço pago. Por quem? Pago? Por mim. E você fala por mim, claro, é por mim. Esse mim sou eu e é você. Ele pagou o preço. Então, o que aconteceu na cruz? Agora voltamos à pergunta. O que aconteceu na cruz? Na cruz, Jesus pagou o preço do resgate. E qual foi o preço? Foi a vida e a morte dele, o sangue derramado por ele. Esse foi o preço pago na cruz. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Esse foi o preço pago. Então esse é o seu valor. Por isso é que o inimigo luta para desviar as pessoas do caminho de Deus. Porque o inimigo sabe o valor que você tem. E sabe aquele momento que você mesmo, ou você mesma, começa a desvalorizar você mesmo? E você começa a achar que não dá, que você não tem condições, que não vai conseguir, que não dá certo, que não sei o quê. Esses pensamentos negativistas, retrógrados, esses pensamentos de derrotas, esses pensamentos down, isso não é de Deus. Porque em Deus, sabe o que está escrito? Tudo posso naquele que me fortalece. É assim que está escrito. E eu estou falando de salvação, obviamente. Então, irmãos, a primeira vinda de Jesus foi para quê? Para pagar o preço do resgate. E é bom que isso fique bem claro para nós que estamos aqui, e fique bem claro para quem está acompanhando a gente pela internet, pelo seguinte: algumas pessoas falam assim, Jesus morreu na cruz para quê? Se o mundo está de cabeça para baixo. Agora vai ficar claro, ele pagou o resgate, está pago. Quando Jesus abriu os braços na cruz, ele pronunciou algumas frases, ok? E uma das últimas frases foi: está consumado. Está consumado, sabe o que significa? Está pago, está resolvido, está salvo. Amém? Amém. Está consumado. Aí diz a Bíblia, entregou o seu espírito e morreu. Ali Jesus pagou o preço. Irmãos, Jesus fez o que tinha que ser feito. Só que agora é importante que nós entendamos algumas coisas, e esse entendimento vai nos ajudar a tomar decisões nessa noite. Olha só, quando a família paga o resgate, o que acontece com a pessoa que estava sequestrada? Essa pessoa é liberada, é libertada. O sequestrador, que entendeu que foi pago o resgate, simplesmente permite que a pessoa saia do cativeiro. Nesse caso, o sequestrador é o inimigo, e Jesus pagou o resgate. Ao pagar o resgate, ao falar está consumado, Jesus abriu os portões do cativeiro. Com o seu sangue, ele abriu as portas do cativeiro, e as portas estão abertas. Por isso, em Apocalipse 3, Jesus diz assim: eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, Jesus abriu as portas do cativeiro para que você saia do cativeiro. E muitas pessoas já saíram do cativeiro. Tem gente que já saiu do cativeiro há mais de 50 anos. Outros saíram há mais de 10 anos. Outros há mais de 5 anos. Tem gente que saiu há menos de 5 anos.
Alguns saíram do cativeiro na última semana de dezembro. E outros estão saindo do cativeiro hoje. Mas, infelizmente, alguns ainda estão no cativeiro. O preço já foi pago, a porta está aberta, você está livre. No entanto, alguns ainda permanecem no cativeiro. E por que permanecem no cativeiro? Porque não entenderam ainda a salvação. É mais ou menos assim. E a gente usa ilustrações porque facilita a compreensão do assunto. É mais ou menos assim. Imagine que, deixa eu dar um exemplo aqui, o Varela. Imagine que o irmão Varela, ele tem uma dívida de 2 milhões de dólares. Tá bom? Tá bom. Tá bom. ele tem uma dívida, um exemplo, né? Ele tem uma dívida de 2 milhões de dólares. Essa é a dívida dele. E as pessoas a quem ele deve, ou as empresas a quem ele deve, estão lhe ameaçando, porque ele não tem como pagar 2 milhões de dólares. É uma dívida muito alta para ele. E Varela está sendo ameaçado. Se não pagar, eles irão eliminá-lo, matá-lo. E Varela não sabe mais o que fazer. Ele só sabe uma coisa: estou perdido. É isso que ele sabe. Só que um dia, uma pessoa que o conhece, mas que ele não conhece, a pessoa o conhece e ele não conhece a pessoa. Essa pessoa que o conhece, gosta muito dele, sabe da vida dele, conhece a sua vida,